E hoje, o que é ser cristão? O que é ser um cristão? O que é ser uma mulher cristã? Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui. Pessoal, eu começo dizendo que é certo que o cristianismo é uma das religiões mais conhecidas no mundo. Então, as 3 maiores religiões pelo menos nas pesquisas que eu fiz, uma das 3 principais mais conhecidas é o islamismo, né? O judaísmo, o cristianismo, são religiões muito conhecidas no mundo. O cristianismo, existem milhões de seguidores pelo mundo. E o que é ser um cristão? Essa pergunta, o que é ser uma pessoa que crê nessa religião ou na Bíblia? Qual é suas características? Nós vamos ver isso hoje, o que é ser um cristão. A primeira etapa de uma pessoa que é cristã é o chamado de Deus, né? Nós entendemos que tudo começa com Deus, um chamado de Deus para nossas vidas. E o nosso exemplo é o apóstolo Paulo, que é o nosso texto inicial. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A primeira coisa para a gente ser um cristão é ter esse chamado de Deus. Tudo começa com Deus, não é conosco. A gente acha assim: eu escolhi Deus. Não, Ele que nos escolheu, Ele que nos chama. Nós apenas respondemos o seu convite. E a vida de Paulo é interessante. Você conhece Paulo? Ele era um perseguidor dos crentes. Paulo, ali está escrito, né, que ele, seguindo estrada fora, possivelmente ele estava indo prender cristãos. Ele estava indo com cartas de prisão. E nesse meio caminho, ele tem uma revelação, ele tem uma visão. E naquela visão ele vê Jesus. E Jesus fala assim para ele: por que me persegues, Paulo? Por que me persegues? E ele fala: quem és tu? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali Paulo tem uma mudança radical na sua vida. Ali ele não mais agora persegue, ele fica cego. E ali ele começa a entender o que está acontecendo. E depois vai um homem chamado Ananias, e a visão dele volta. E Ananias diz a ele que Deus usaria ele como instrumento. Muito iria sofrer. E ali Paulo então muda totalmente. Agora ele não escreve cartas para aprender, escreve cartas para evangelizar. Esse Paulo escreveu 13 livros da Bíblia, 13 cartas do Novo Testamento. Então, mas quem começou a história? Foi Deus. Deus o chamou, Deus apareceu a ele. Uma outra história da Bíblia que eu poderia citar aqui nesse primeiro tópico, é quando aqueles discípulos, Pedro e André, tiveram um encontro com Jesus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quem assistiu a série The Chosen deve lembrar essa passagem, que eles estavam na pescaria, não estavam pescando nada, daí pescaram um monte de peixe,
E realmente isso está na Bíblia, essa passagem. Jesus falou: eu vos farei, não pescadores de peixe, mas pescadores de gente, pescadores de homens. Então quem tomou a iniciativa? Jesus. A iniciativa é sempre de Deus. Talvez nós não ouvimos, ou endurecemos o coração, mas é certo que Ele sempre está nos chamando: vinde a mim, todos que estão cansados, eis que estou à porta e bato. Ele está sempre ao encontro, e cada pessoa tem uma experiência única. Por exemplo, Paulo caiu do cavalo, Pedro e André deixaram o barco. E você? Como foi a sua experiência? Até uma pergunta que a gente vai pensar para fazer na célula. Como foi a sua experiência do encontro com Deus? Alguns se convertem num culto, outros através de um rádio, outros através de um panfleto, outros através na prisão, outros crescem na igreja, desde pequeno ali na igreja, nunca se desviam. Linda história, né? Eu falo que o testemunho mais bonito é esse: nunca desviei. Outros falam assim: matei, roubei e me converti. Amém, também vale, não importa, todos são bem-vindos a Cristo, cada um com sua história, cada um com sua vida, cada um no seu momento, tem aquele chamado especial que você sente, às vezes no acampamento, às vezes num congresso, às vezes, enfim, é uma coisa particular, onde ali você ouve a voz de Deus, as lágrimas nos olhos, o coração aquece, e parece que antes aquelas pregações que não faziam sentido, e naquele dia parece que algo fez sentido, as escamas caíram dos olhos, o entendimento veio aos ouvidos, o coração aqueceu. Isso não se explica, é individual, é pessoal, é único, não é repetitivo. Então o primeiro passo é esse chamado de Deus. Aí vem o segundo passo, que é o quê? O arrependimento. Você ouviu a voz de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, e agora você responde essa voz. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o que é o arrependimento? É quando você reconhece a sua humildade, a sua pecaminosidade, a sua limitação. Você reconhece que precisa de Jesus. Por mais que você tenha uma roupa bonita, por mais que você tenha um relógio bonito, um celular, você tenha aí uma chave de um carro, mas só Deus conhece o seu coração, só Deus conhece o que você está passando, as lutas, as suas dificuldades, as suas tentações, e de repente você naquele chamado, você olha para si mesmo e fala assim: quanto eu preciso de Deus na minha vida, quanto vazio é o meu coração, e quanto Deus preenche esse meu vazio. Isso chama-se o arrependimento, é olhar para Deus, voltar-se para Cristo. E aí vem um processo também chamado de conversão. No dicionário, conversão significa mudança de visão, mudança de costumes. É até um termo do trânsito. A conversão, a alteração de sentido. Você está indo do norte para o sul, então você vira a rota, agora você vai do sul para o norte. É a mudança de sentido. E a Bíblia diz assim em Coríntios 17, 2 Coríntios, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquela pessoa, ela já não está indo mais para aquele sentido, agora ela está indo para outro sentido. Talvez antes ela ia lá para o bar, agora ela vai para a igreja. Antes tinha prazer no cigarro, tinha prazer nas drogas, nas bebidas, na prostituição, e agora parece que aquilo já não lhe pertence mais. Parece que aquelas coisas já não se mais, ela como se ela se sente naquele ambiente,
um peixe fora d'água, ela já diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Talvez ainda ela está ali num processo, mas ainda ela já percebe que o coração dela já não está mais satisfeito. Isso é conversão, e mais uma vez eu digo que isso é um processo pessoal. Tem alguns que se convertem como um terremoto, tem um como Paulo, vê Jesus e fala assim: por que você me persegue? E a pessoa muda da água para o vinho, e as pessoas falam: nossa, como você mudou, hein? Já outros não, outros é mais um processo. Por exemplo, a pessoa fala assim: nunca mais vou fumar. Daqui a pouco ela está com um cigarrinho na mão dela, sabe, a consciência dela o acusa. Deus está no coração dela já, mas ainda ela está num processo, ela ainda está vivenciando a conversão, e a conversão para ela é uma coisa mais, não, por exemplo, um radical, mas uma continuidade. Então, é muito pessoal essas coisas, cada um tem o seu processo, mas é certo que a verdadeira conversão, há uma mudança, não é a mudança de roupa, não é a mudança de deixar o cabelo crescer, ou agora só vou usar calça, não estou falando disso, é uma mudança interior, é uma mudança de olhar a vida, é uma mudança de agora dizer: eu já não tenho prazer mais naquelas coisas, eis que eu sou uma nova criatura. Antes ela tinha prazer nas coisas do mundo, mas agora ela já tem prazer na leitura bíblica. Antes ela tinha prazer, talvez, e a sua palavra, na sua boca só falava palavrão, e agora de repente quando ela fala um palavrão, ela já fala: poxa, eu não quero falar mais isso. Isso é muito pessoal, e essa transformação vai acontecendo, às vezes aos poucos, às vezes alguns é instantâneo. Tem gente que é instantâneo. Eu conheço o testemunho, por exemplo, daquele rapaz chamado Rodolfo Abrantes, que era vocalista daquela banda Raimundos, que ele dizia que ele era o maior maconheiro do Brasil, que ele era um cara totalmente perdido. Ele fala assim: hoje vai ser o último cigarro de maconha que eu vou fumar, e foi o último. Nunca mais ele colocou um cigarro de maconha na sua boca. Foi uma conversão radical, uma conversão instantânea. Mas tem outros que ainda estão ali lutando com aquela fraqueza, lutando com aquele vício, mas eles não têm prazer mais naquilo. Eles sabem, a consciência os acusa, ele já não sente mais alegria, é a luta para passar aquela fase do vício, das maus palavras, dos maus pensamentos. Aí nós chegamos no outro passo, a regeneração. Eu gosto de explicar esse termo teológico da seguinte forma: quando você queima a sua mão, não sei se você já teve uma queimadura, existem vários tipos de queimadura, né? Alguns falam primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, enfim. Aquela queimadura, depende do nível que for, ela gera um machucado na sua mão, gera uma ferida. E aquilo ali, ela vai daqui a pouco se regenerando. O que é se regenerando? Vai cicatrizando, vai voltando à sua tonalidade natural da pele, aquela carne viva vai voltando à sua pele, que você já consegue agora até molhar, fazer coisas normais que você antes doía quando encostava em alguma água. Então, um acidente de moto, né, que a gente rala, a pele vai se regenerando. O que é regeneração? É mais ou menos isso, é Deus nos dando uma cura interior, Deus limpando as nossas feridas, Deus nos restaurando a nossa vitalidade, Deus trazendo novamente a nossa vida para o que Ele nos formou, de ser a sua imagem e a sua semelhança. Então aquela menina, aquela moça que se prostituía, e ela estava tão feia, tão machucada pela vida,
e ela vai sendo regenerada por Deus, seus pecados são perdoados, o seu coração vai sendo curado. E mais uma vez, The Chosen, né? Eu estou viciado nessa série, né? Quem assistiu aí a Maria Madalena, né? Aquela mulher ali que tinha demônios, e agora ela volta para o Senhor. Então, é isso, a regeneração é algo que Deus faz em nós, que Ele vai nos curando, Ele vai nos regenerando, Ele vai gerando em nós algo que só Ele pode fazer no nosso coração, né? Tem um texto na Bíblia, de Nicodemos e Jesus, que fala, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Não é nascer da barriga da mãe, mas é nascer do Espírito, é nascer do alto, não do ventre, do alto, é um novo nascimento. Então, eu lembro, por exemplo, de Agostinho, o teólogo Agostinho, ele diz que ele era muito boêmio, ele era um homem que tinha muitas namoradas, tinha uma vida de bares, e quando ele se converte, ele também tem uma conversão muito radical, e um dia ele vê uma ex-namorada dele, e a ex-namorada fala, oi Agostinho, sou eu, aí ele diz, oi, não sou eu, ela diz, oi, sou eu, ele fala, oi, não sou eu, ou seja, eu não quero mais me envolver com você, não quero mais usar o seu corpo como algo descartável, eu já não sou o mesmo, eu mudei. É isso que é a regeneração, essa mudança no coração. Deus dá essa nova vitalidade, Deus dá essa novo apetite, não pelas coisas do mundo, mas pelas coisas de Deus. E olha essa frase na tela, não mais amo as coisas que antes amei, não mais faço as coisas que antes fiz, não sou o mesmo, eu me tornei uma nova pessoa. Vamos ler juntos essa frase? Vamos lá? Não mais amo as coisas que antes amei, não mais faço as coisas que antes fiz, não sou o mesmo, eu me tornei uma nova pessoa, né? Isso é regeneração, né? É um novo coração, é uma nova natureza, são novos gostos, a gente vai mudando os apetites, né? Para as coisas de Deus, pelas coisas do alto. O próximo passo é justificação. O que é a justificação? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso na carta de Romanos. Talvez você já conhece esse termo, eu vou explicar. Enquanto a regeneração acontece em nós, enquanto a regeneração, aquilo que eu expliquei, é na nossa vida, a justificação é no tribunal de Deus. A justificação é que Deus nos diz que nós somos perdoados. Então vamos dizer que lá existe um livro no céu, né? Eu não acho que é um livro, eu acho que é um HD. Se eu fosse escrever a Bíblia, eu não ia colocar assim, como João disse, né? O livro da vida, eu ia colocar assim, HD da vida, ou na nuvem hoje, né? iCloud, porque há um livro, há um HD, há uma nuvem, há os dados de Deus, e lá tem os nossos nomes, lá tem as nossas obras, e quando Deus escreve lá, Daniel, na frente, perdoado, justificado. Então isso é justificação, é Deus declarar-me inocente. Quem não tem pecados? Quem aqui não pecou em ações, omissões, palavras e pensamentos? Quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Então nós somos pecadores, mas aí Deus, pela justificação, escreve lá no nosso nome, perdoado. Precisa de uma aguinha. Perdoado. Olha esse versículo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica.
Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que bonito, pessoal. Quem os condena, lá, quem intentará acusação, o que fala lá? É Deus quem os justifica. É Deus quem o justifica. Então essa é a doutrina da justificação. Deus nos perdoou. Sabe que tem pessoas que são perdoadas por Deus no céu, mas elas não se perdoam? Elas falam: pastor, não, Deus não me perdoou, o que eu fiz foi muito grave, o que eu fiz foi muito difícil. Deixa eu tomar uma aguinha que deu uma falhada aqui. Então tem pessoas que não se perdoam, tem pessoas que elas acham que não são dignas da graça de Deus, pessoas que não conseguem se perdoar, mas olha o que diz a Bíblia: Deus os justifica, quem as condenará? É Cristo Jesus quem morreu por elas, por nós, por você. Espero que vocês tenham entendido a doutrina da justificação. Adoção, já vamos aqui para o final. Adoção, o que é adoção? Olha o texto bíblico: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que eu explico aqui é o seguinte: há criaturas de Deus e há filhos de Deus. Criatura de Deus são todos, são inclusive aqueles ateus. O ateu fala assim: não acredita em Deus. Você é criatura de Deus também, Ele fez você. Mas filho de Deus é esse processo de aceitação. Você estava no pecado, você estava em hostilidade, você estava em guerra com Deus, e agora você está em paz com Deus. Você voltou-se para Deus, você foi justificado, então você agora é um filho de Deus. Gente, coisa mais linda que tem é saber que nós somos filhos de Deus. Uma vez encontraram uma criança embaixo da sala do presidente dos Estados Unidos. Os fotógrafos tiraram foto. Uma criança, que absurdo! Uma criança embaixo da mesa. Como que permitiram uma criança embaixo da mesa do presidente, uma sala tão oficial? Quem que era aquela criança, gente? O filho do presidente. Quem é filho, gente, não tem nada de respeito, de reverência. Se eu for na sala do presidente dos Estados Unidos, meu Deus, antes de entrar eu vou limpar o pé assim, e vou entrar com todo cuidado. Agora filho, entra com o pé, joga o chinelo, tira a camisa, porque é filho. Quem é filho tem contato, tem intimidade, tem o WhatsApp do pai, tem o celular do pai. O pai pode ser o homem mais importante do mundo, pode ser o presidente da maior nação. O filho pega o telefone, liga, o pai vê, atende na hora. Fica imaginando, por exemplo, uma pessoa que tem um cargo tão alto como esse e outros cargos. O cara não tem o celular dele, eu acho que deve ser um celular muito privativo, né? Não é todo mundo que deve ter. Pesquisa no Google aí, telefone do presidente dos Estados Unidos, você não vai achar. Não vai achar. Imagine quantas milhões de pessoas queriam falar com você. Um cargo muito importante. Então é um telefone privativo, é um telefone de poucos amigos, talvez, que vão ter. A esposa vai trocar sempre telefone, porque logo vai passando um para outro. Então, mas o seu filho, pode ter certeza que ele sempre vai ter o seu número. O seu filho sempre vai ter o seu número. Por quê? Porque você é filho. Então você com Deus, você não tem que marcar a hora. Você com Deus não tem que marcar a agenda. Ele é seu pai. Ou para alguns, né? Ele é sua mãe. Tem gente que não vê Deus como um pai, porque tem uma experiência negativa de paternidade. Mas Deus é pai, Deus é mãe, Deus é espírito.
é só uma linguagem para dizer esse relacionamento de hostilidade, de guerra, para um relacionamento agora de amor e de união com Deus. Você voltou à família novamente. Paulo diz isso lá, ele fala: nós estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Há uma mudança de lugar. Sétimo, a profissão de fé e o batismo. O que é isso? Então, se você é um cristão, você foi passando por aqueles passos ali que eu falei, o chamado, o arrependimento, a justificação, enfim, você foi se entrelaçando nessas coisas espirituais, coisas que acontecem no nosso coração, no céu, mas você chega um momento da sua vida que você agora tem que fazer o que? A sua pública profissão de fé. Se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor, em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso chama-se pública profissão de fé. E o batismo: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, o batismo, ele é um ato importante. A profissão de fé, o batismo, é um ato importante. Por quê? Porque é a declaração pública da sua fé. Tem pessoas, por exemplo, aqui na igreja, eu lembro muito do Washington, né? O Washington, ele tem muito esse costume de falar irmão. Ele fala assim: o irmão, liga para o irmão Washington. Ele fala para mim, ele fala, liga para o irmão. Ele chama de irmão, né? Liga para o irmão tal, liga para o irmão tal. Ele tem esse carinho de colocar irmão na frente do nome da pessoa, né? Isso é um costume que nem eu, pelo menos assim, não tenho muito esse costume. Eu chamo mais pelo seu nome, mas o Washington sempre fala assim: irmão, irmão, irmão. E é bonito, por quê? Porque é a família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Então você é meu irmão em Cristo, não é irmão de sangue, é irmão de fé. E essa família é através do batismo. Quando você é batizado, você está entrando na família de Deus. Por isso que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem uma nova identidade. Você agora faz parte do povo cristão. É importante o batismo. Talvez você ainda está aqui hoje, você ainda não é batizado. Mas para você ser um cristão, esses processos que eu estou falando, que muitas vezes estão entrelaçados, ele precisa acontecer também o batismo e a profissão de fé que é junto, né? E por último, eu encerro com a santificação. O que é a santificação? É um processo de dar continuidade à vida cristã. Então você já se converteu, você já abandonou aquele vício, você já evita falar palavrão. E agora? Tem que continuar, meu irmão. Vai voltar para trás? Vai parar? Vai regredir? Imagine um crente, se converteu, parou de falar palavrão, foi batizado, agora está voltando a falar palavrão de novo? Coisa feia. Já venceu. E a Bíblia fala, não deve ter na sua boca palavras torpes. A gente tem que parar de falar palavrão. É feio para um cristão falar palavrão. Então, a santificação, ela é um processo contínuo de pureza, de santidade. O seu nome já está no livro da vida, ou no HD da vida. O seu nome já está escrito perdoado. Você já foi reconciliado com Deus, já foi regenerado. Mas agora você tem que manter o passo. Você acha que o diabo vai estar feliz e vai deixar você agora solto, livre, leve e solto? Não, meu amigo, ele vai vir te tentar. Nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Vou repetir, nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Então essa batalha, ela continua todo dia. Eu sou pastor, também estou nessa batalha. Por que acontece casos de pastores que caem em adultério? Por que acontece de casos de líderes, pessoas da igreja que caem em problemas
na justiça? Porque pararam de santificar-se, pararam de viver uma vida de continuidade da fé. E meu amigo, se você parar, o diabo ele não para, ele continua, e a nossa caminhada só vai terminar no céu, quando a gente morrer, que aí é a última pregação dessa série, que chama-se glorificação. Santificação, o próximo passo, glorificação, que é a nossa morte. E aí eu vou deixar para falar no próxima pregação. Eu vou falar o que acontece quando a gente morre, o que acontece, o que é o céu, o que é a volta de Cristo, tá? Então vai ser a última pregação da série, fechando as bases da fé cristã. Amém? Vamos ver então quais são os 8 processos. Você pode ler comigo lá na tela, vamos lá? O chamado, o arrependimento, a conversão, a regeneração, a justificação, a adoção, profissão de fé e batismo e a santificação. Esses processos muitas vezes não são nessa ordem, eles se entrelaçam. Às vezes cada um Deus vai trabalhando um momento, né? Alguns são batizados antes desse processo ali no começo, enfim, é um processo um pouco misterioso, mas o certo é que eu tentei colocar numa ordem, mas isso é um processo muito pessoal e muito espiritual de cada pessoa, tá?